Destaque no Panorama CBN. Suspeito de tiroteio em jantar com Trump comparecerá ao tribunal hoje. Irã oferece aos Estados Unidos acordo para reabrir Estreito de Hormuz. PT aprova manifesto em tom ameno, sinalizando para o centro e sem focar em feridas. Pesquisa revela que mulheres dizem sofrer mais do que os homens com a situação financeira. E o clima de festa para o show da Shakira no Rio foi interrompido por um grave acidente na montagem do palco. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de segunda-feira, 27 de abril de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. Começo trazendo atualização sobre os tiros que foram disparados num hotel em Washington, nos Estados Unidos, onde estava o presidente americano. O atirador que invadiu o jantar de Donald Trump com correspondentes vai passar hoje por audiência de custódia. Ele deve responder por tentativa de assassinato de um oficial federal, agressão com arma perigosa e disparo de arma de fogo em local público. As autoridades ainda avaliam se haverá acusação formal por tentativa de assassinato do presidente e investigam as motivações desse ataque. Cole Thomas Allen, de 31 anos, estava hospedado no mesmo hotel em que ocorria o tradicional jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca. E ele é crítico das políticas externa e migratória de Donald Trump. Depois do ataque, foi preso por agentes do Serviço Secreto. O presidente Donald Trump, a primeira-dama Melania e o vice-presidente J.D. Vance, junto com membros do gabinete, foram retirados às pressas sob proteção armada. Um agente do serviço secreto foi atingido no peito, mas sobreviveu graças ao colete balístico. Muitos convidados se jogaram debaixo das mesas, naquele desespero, Mas ninguém que estava no salão ficou ferido. A correspondente da TV Globo na Casa Branca, Raquel Krahenbuhl, e o chefe do escritório da emissora em Nova York, Dênia Navarro, estavam na festa e contaram que o esquema de segurança parecia fraco para a dimensão do evento. Esse foi o 10º jantar que eu participo e a segurança é sempre assim, é sempre uma segurança muito fraca, para a dimensão do tamanho. Todo o presidente, todo o time dele, todo o gabinete dele aqui presente. A segurança a gente só tem mesmo que passar pelo raio-x antes de entrar no salão. Era muito perto já do salão, e aí hoje saiu a explicação por quê. Não sabe se ainda o motivo, mas o serviço secreto estava fazendo só a segurança do ballroom, do salão da festa. Todo o perímetro do hotel, eles não estavam fazendo a segurança. E aqui na imprensa americana está tendo muito questionamento por que não estava fazendo, já que 3 pessoas da linha sucessória do governo americano estavam na festa. O presidente Donald Trump aproveitou o episódio para defender a construção de um novo salão de festas na Casa Branca. O projeto controverso é prioridade para o governo, mas já foi embargado pela justiça americana. O presidente diz que a obra de 400 milhões de dólares será financiada por doações privadas, mas se recusa a divulgar os nomes dos doadores. Trump tem reclamado constantemente da falta de espaço interno para eventos na Casa Branca e propôs o salão como solução para receber encontros maiores. Bom, nesse domingo, Trump também escreveu nas redes sociais que o ataque nunca teria acontecido com o salão de baile militar de máximo sigilo, atualmente em construção. E mais tarde, ele reforçou o discurso em uma entrevista à Fox News e à CBS. Estamos construindo uma sala ali. Você sai e anda 18 metros para a esquerda e chega bem na entrada do salão de festas. E esse salão está sendo construído no pedaço de propriedade mais seguro neste país. Provavelmente um dos pedaços de terra mais seguros do mundo. Eu poderia colocar doces em cima, fazer várias coisas. Mas eu disse, não. Tem jogos com isso. Esse é o melhor e maior. Tem todos os tipos de equipamentos de segurança em níveis que você nunca poderia ter em um salão de festas comum. Na entrevista ao programa 60 Minutes, o presidente americano se exaltou ao ser perguntado sobre as acusações que o atirador usou para justificar a tentativa de ataque.
A entrevistadora perguntou qual havia sido a reação de Trump ao ler o manifesto atribuído ao atirador, que incluía a seguinte frase: "Não estou mais disposto a permitir que um pedófilo, estuprador e traidor manche minhas mãos com seus crimes." O americano chamou a jornalista de pessoa horrível e disse que ele não é um estuprador. Entre aspas, "Eu não estuprei ninguém, eu não sou um pedófilo." Trump disse que não está envolvido com o escândalo sexual protagonizado pelo financista Jeffrey Epstein e falou que o atirador é uma pessoa doente. Agora, só um detalhe curioso, teve um convidado do jantar que viralizou porque ele conseguiu manter a calma e seguiu comendo enquanto os tiros eram ouvidos e os demais se escondiam. Tipo o Titanic, né? Naquele momento em que tem os músicos, né, tocando enquanto o navio afundava. É o agente de talentos Michael Glantz, que foi visto levando o garfo à boca enquanto um militar fardado e armado está lá no fundo em prontidão. Depois, ele falou que foi um momento horrível, mas que não se preocupou com ele mesmo. A única preocupação era com o cliente, o jornalista Wolf Blitzer, que foi derrubado no chão. Ele disse que os memes com a imagem dele são bobos e que não se importa com eles. Bom, vou seguir com o noticiário internacional para falar sobre a guerra no Irã. O ministro das Relações Exteriores do Irã desembarca hoje em Moscou para se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin. E o objetivo é buscar apoio russo para as garantias de segurança exigidas por Teherã nas negociações com os Estados Unidos. Segundo o site de notícias Axios, o Irã apresentou uma nova proposta aos Estados Unidos para reabrir o Estreito de Hormuz e encerrar a guerra. A nova proposta teria sido apresentada por meio de mediadores paquistaneses e partiria de um cessar-fogo prorrogado por um longo período ou do fim permanente da guerra. Segundo a proposta, as negociações nucleares só começariam em uma fase posterior após a abertura do estreito e o levantamento do bloqueio. O presidente americano Donald Trump já sinalizou que deseja manter o bloqueio naval. A Fox News, ele falou que está sufocando as exportações de petróleo do Irã na esperança de que isso leve Teherã a ceder nas próximas semanas. E o fim de semana foi marcado por mais uma tentativa frustrada de negociação para o fim da guerra. Ontem, ataques israelenses mataram 14 pessoas no sul do Líbano. Foi o dia mais sangrento desde a trégua paralela entre Israel e o Hezbollah. Por causa do impasse entre Estados Unidos e Irã, o preço do petróleo já abriu a semana em alta. O barril do tipo Brent, referência internacional da commodity, voltou a ser vendido acima de $10. Chega aqui agora para os nossos assuntos aqui do Brasil. Para eu te contar primeiro que o advogado-geral da União, Jorge Messias, vai ser sabatinado na quarta-feira no Senado sobre a indicação para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Isso está rolando já faz um tempo, né? A audiência na Comissão de Constituição e Justiça ocorre mais de 5 meses após Messias ter sido escolhido pelo presidente Lula. O nome dele sofreu resistência de congressistas e o Planalto retardou o envio formal da indicação para tentar articular a aprovação. A expectativa agora é de que a indicação seja votada em plenário no mesmo dia, onde ele precisa de pelo menos 41 votos. Parlamentares bolsonaristas, como o líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto, estão fazendo campanha pela rejeição do nome de Jorge Messias. Então, os senhores senadores têm a oportunidade de salvar o que resta da nossa democracia. É fundamental. Eu faço esse apelo aos 81 senadores, independentemente de que partido você seja. Precisamos restabelecer o Estado de Direito. Para isso, precisamos dizer não a Messias. Para quinta-feira está marcada uma sessão conjunta no Congresso Nacional para analisar o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. Esse texto, que foi integralmente barrado pelo presidente em janeiro, só que parlamentares da oposição julgam que tem votos suficientes para derrubar a rejeição. O projeto reduz as penas de 180 condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O PT suavizou o tom do manifesto que foi aprovado em um congresso do partido
para tentar atrair o centro à campanha de Lula à reeleição. O texto do manifesto poupou críticas ao Banco Central e ao sistema financeiro e diminuiu o tom sobre a reforma do judiciário. O partido oficializou a defesa de 7 reformas estruturais como prioridade para um eventual segundo mandato. Estão na lista uma reforma política para reduzir o poder das emendas parlamentares e a mais polêmica, a do judiciário. O partido propõe mecanismos de autocorreção para as cortes superiores em uma resposta direta à crise de imagem que atinge o STF depois dos recentes escândalos envolvendo ministros e o Banco Master. O presidente do PT, Edinho Silva, tentou diferenciar a proposta à ofensiva que é feita pela oposição. Aquilo que o PT majoritariamente aprovou, que está no manifesto. Nós queremos reforma do Poder Judiciário, sim, mas não da perspectiva que defende a família Bolsonaro, que é enfraquecer o Judiciário para abrir espaço para o autoritarismo. Não, nós queremos a reforma do Judiciário para que a gente aprimore a democracia, para que a gente possa fazer com que o Judiciário seja forte, legítimo e sendo o sustentáculo da democracia. Bom, durante esse congresso, o PT incluiu o fim da escala 6x1 no núcleo do projeto de país, tratando a tramitação no Congresso como prioridade absoluta para 2026. Presidente Lula, ausente fisicamente por recomendações médicas depois de uma cirurgia de pele, foi o centro das atenções. Em vídeo enviado aos delegados, ele reforçou que o governo não deve correr atrás de adversários, mas focar na entrega de resultados. A tática eleitoral aprovada delega a Lula a palavra final sobre o vice e a montagem dos palanques estaduais, reafirmando a unidade em torno da candidatura dele contra o que o partido classifica como a ameaça da extrema-direita. No evento, o ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, destacou que a experiência de Lula de anos é um patrimônio político e um antídoto contra o retrocesso. A reeleição do Lula é um imperativo do nosso futuro. Nós não temos a menor alternativa. O Lula vai concorrer com o Bolsonarinho, com o filho do Jair Bolsonaro. Uma família que só entregou o caos para esse país, desde sempre. Porque eles se vendem como antissistema e estão há 30 anos fazendo a pior política da história do país. Das rachadinhas ao genocídio da pandemia. Bom, o presidente Lula já voltou para Brasília, mas cancelou as viagens previstas para hoje por recomendação médica ainda. Hoje ele participa de 2 eventos no interior de São Paulo, em Andradina e Presidente Prudente, mas por videoconferência. Já o senador Flávio Bolsonaro, principal adversário de Lula nesse momento, visita hoje a AgriShow, em Ribeirão Preto, no interior paulista. Enquanto isso, o pré-candidato do Novo, Romeu Zema, continua a cruzada dele contra o Supremo Tribunal Federal. Um choque moral para acabar com essa pouca vergonha que nós estamos vendo, renovar esse judiciário onde a corrupção está correndo solta. Eu achava que quando eu fosse a Brasília eu era entendido, e eu descobri que o meu sotaque não é entendido em Brasília. Então eu peço que a gente também tome essa precaução aqui. O pré-candidato pelo PSD, Ronaldo Caiado, estará em Itu para participar do 8º Fórum Paulista de Desenvolvimento. E a partir de hoje, a Quest divulga uma rodada de pesquisas que vão mostrar como é que estão as disputas pelos governos de 11 estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As pesquisas incluem cenários de primeiro e segundo turnos e também intenções de voto para o Senado, para a eleição do Senado. Nesse ano serão eleitos 54 senadores, 2 por estado. E a renovação será de 2/3 da casa. Deixa eu te contar sobre uma pesquisa Datafolha divulgada hoje que revela que as mulheres dizem sofrer mais do que os homens com a situação financeira. As brasileiras se dizem mais inseguras e desanimadas em relação à situação econômica e avaliam também, em maior proporção, que as finanças pessoais afetam negativamente a saúde delas. Segundo o Datafolha, 4 em cada 10 entrevistadas dizem ter humor ruim ou péssimo em relação ao tema.
A pesquisa montou um índice de humor financeiro dos brasileiros com base em 6 sentimentos negativos em relação às finanças pessoais: preocupado, desanimado, triste, inseguro, com mais medo do que esperança e despreparado para o futuro. Quanto mais itens são assinalados pelos entrevistados, pior a classificação do índice. A conclusão, então, foi de que 41% dos brasileiros dizem estar com humor ruim ou péssimo em relação à vida financeira. Entre as mulheres, 65% dizem estar preocupadas em relação à situação financeira atual. 58% se sentem inseguras. É bom lembrar que as mulheres brasileiras recebem, em média, 22% a menos do que os homens, segundo o IBGE. Em cargos de direção e gerência, a diferença salarial chega a quase 30%, 27% para ser mais precisa. Mesmo com níveis de escolaridade e experiência equivalentes. O rendimento médio feminino nesses postos continua significativamente inferior ao masculino. O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em 117 municípios do Brasil nos dias 8 e 9 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima e para baixo, dentro do nível de confiança de 95%. Página virada para você saber que o funcionário de uma empresa que participava da montagem do palco do show da cantora Shakira em Copacabana, no Rio de Janeiro, morreu em um acidente na tarde desse domingo. Muito triste esse caso. Foi o serralheiro Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos. Ele ficou imprensado entre 2 elevadores junto ao palco onde a Shakira vai se apresentar no próximo sábado. Gabriel chegou a ser socorrido por integrantes da Brigada de Incêndio, foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações prestadas na delegacia, Gabriel era o responsável pela montagem de 4 elevadores quando aconteceu o acidente. A empresa Bonus Track, organizadora do evento, informou que está prestando apoio, acolhimento e solidariedade à empresa responsável, à equipe e principalmente aos familiares da vítima. E muito lamentável, o que aconteceu, porque o clima no Rio é tão legal, tão bacana, de festa, turistas chegando, cidade cheia, parece até Réveillon. E antes do acidente, a praia de Copacabana virou uma pista de dança a céu aberto. Fãs e turistas estavam participando de um aulão de coreografia. Todo mundo querendo aprender o Waka Waka, E a própria Shakira falou sobre a paixão pelo Brasil e antecipou surpresas para o mega show de graça marcado para o sábado. Copacabana para mim é um sonho. Eu sempre sonhei com cantar aí nessa praia, porque eu acho que é um lugar mágico, Não somente a praia mais famosa do mundo. Eu acho que se o planeta Terra tivesse um altar, é a praia de Copacabana. Eu acho que vai ser o maior show da minha carreira. Tem uma expectativa de mais de 2,5 milhões de pessoas. Eu sempre quis fazer algo com a Anitta e eu acho que ela também comigo. Então, para mim é um orgulho, uma honra cantar com ela. Eu acho que nesse 2 de maio, a gente vai mandar uma mensagem muito importante ao mundo, A esse mundo que está dividido, a esse mundo que não está em paz. Para que viemos ao mundo, Viemos a cantar, celebrar, a amar. Legal demais esse recado da Shakira. De volta ao noticiário internacional, eu te conto que um grupo jihadista vinculado à Al-Qaeda afirmou que atacou o exército do Mali e matou o ministro da Defesa do país. O Mali é governado por uma junta militar que chegou ao poder por meio de golpes de Estado em 2020 e 2021. Desde 2012, o país enfrenta uma profunda crise de segurança, provocada sobretudo pela violência de grupos jihadistas vinculados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. No Japão, um terremoto atingiu a ilha de Hokkaido, no norte do país, de acordo com os serviços sismológicos americano e japonês. O tremor de magnitude 6,2 foi registrado por volta de 6h30 da tarde deste domingo, no horário de Brasília. Não foi emitido alerta de tsunami e o risco para pessoas e propriedades foi considerado mínimo. Ainda bem. Forças dos Estados Unidos realizaram um novo ataque contra uma embarcação que transitava no Oceano Pacífico ontem.
Segundo o exército americano, 3 homens morreram. O comando do país para operações na América Latina ainda afirma que a embarcação navegava por rotas conhecidas do tráfico de drogas e participava de operações ligadas ao narcotráfico. No futebol, o Palmeiras venceu o Bragantino por 1-0 e segue com 6 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo goleou o Atlético Mineiro por 4-0 e manteve a vice-liderança da competição com 26 pontos. O Fluminense venceu a Chapecoense por 2-1 e ocupa a 3ª posição da tabela, também com 26 pontos. O Corinthians bateu o Vasco por 1-0 e deixou a zona de rebaixamento. Nos outros jogos de domingo, o Grêmio derrotou o Curitiba por 1-0 e o Atlético Paranaense venceu o Vitória por 3-1. E o tenista João Fonseca foi eliminado na 3ª rodada do Master 1000 de Madrid. E ficou bem chateado. Foi na noite deste domingo que o jovem carioca perdeu por 2-1 para o espanhol Rafael Roder, que também tem 19 anos e ocupa a posição 42 no ranking mundial. Na parcial decisiva, o brasileiro teve um ataque de fúria e quebrou até a raquete. Apesar da derrota, João Fonseca subiu provisoriamente 2 posições no ranking mundial, porque chegou na 3ª fase em Madrid e pulou para a 29ª colocação, retornando ao top 30. E a semana tá só começando, hein? Eu te espero aqui nos próximos dias, no Panorama da Manhã. Eu, nosso DJ Reginaldo Pires e o editor Edmilson Fernandes. Lembrando que tem sempre também o Panorama da Noite com Leandro Gouveia. Ouça sempre as 2 edições para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. E compartilha, o Panorama com amigos, com familiares e espalha para geral. Um beijo, hein? Obrigada e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.